Hoje, podcast com Peroba recebe professor e pastor Átila da Assembleia de Deus. Bem-vindo, pastor, tudo bem? Graças a Deus, meu irmão. Prazer todo nosso estar aqui, né? E estamos levando, de acordo com o que Deus tem permitido, né, na sua graça para as nossas vidas. E a gente acredita que nós estamos bem, né? Podemos melhorar cada dia, né? É muito importante, pastor Átila, que nós que estamos dentro desses anseios e também dessa busca de realização, compreendemos e também trocamos experiência para que a gente defina uma ajuda, né, de conhecimento, aquilo que a gente tem vivido no dia a dia, no cotidiano. Então, assim, hoje você está dentro de uma denominação Assembleia, né? Isso. E aí, diga para nós aí qual é a Assembleia que você está, a sua função que você exerce lá. Ô, pastor, eu estou na Assembleia de Deus, eu me considero da Assembleia de Deus desde 93, né? Então peguei a Assembleia de Deus, que a gente chama Assembleia de Deus Raiz, né? Com toda aquela cultura que todos nós sabemos da denominação, né? E até aquela época nós tínhamos duas Assembleias de Deus no Brasil, que era a Assembleia de Deus de Madureira, que foi fundada na década de 40 pelo pastor Paulo Leivas Macalão, dentro do campo da Assembleia de Deus mesmo, que a gente fala da CGADB, né, que é ligada à Convenção Geral, que é a Igreja dos Missionários que vieram, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que eles fundaram em 1911, com o nome Assembleia de Deus 1918. Então nós somos ligados hoje à Convenção Geral, que inclusive ela é presidida pelo pastor Wellington Júnior, pastor José Wellington Júnior de São Paulo. Só que as igrejas são autônomas, como as batistas, né? A gente tem essa ligação com a Convenção Geral, que é uma convenção nacional, e temos uma ligação com a Convenção Estadual. No nosso caso aqui no estado hoje é a CADESA. E no caso da Assembleia de Deus em Linhares, que hoje a gente está usando a nomenclatura AD Linhares. Então, se passar por aí e ver na placa AD Linhares azul, você já sabe que é uma igreja nossa, né, que nós pertencemos. É presidida pelo pastor Valci, né, isso já vai fazer 32 anos, salvo engano, assim, em 98, vai dar mais ou menos isso. E nós temos aproximadamente 35 igrejas espalhadas pela cidade, né, e eu sou um pastor auxiliar. No caso, nós temos o pastor Valci, que é o presidente, o pastor Renato, vice-presidente, pastor Rocha, e aí nós temos os pastores dirigentes de igrejas, né? E no meu caso eu congrego na nossa central, ali perto da rodoviária, para a gente situar em Linhares, né? Quando a gente fala rodoviária, a pessoa pensa, aquela construção toda, a gente fala rodoviária de Águia Branca. E é ali próximo, então, nossa central. E aí, mais cada bairro tem uma representante nossa ali, né? Isso aí. E como que é o pastor professor? Como que você encara essa profissão? Só muda o tamanho, só muda o tamanho dos meninos, né, dos adultos, não é uma brincadeira, é lógico, mas é um desafio, porque a cada instante você está lidando com pessoas, né? Você está lidando com pessoas. No meu caso, eu trabalho desde 2009, eu cheguei na educação em 2009, eu tinha formado em 2007 em História, aí em 2009 surgiu a oportunidade para eu trabalhar numa escola Nova Esperança, aqui em Ares, a escola Adelso Del Santo, MF Adelso Del Santo, eu fui como coordenador. Então foi quando eu entrei na educação. Aí em 2010 eu comecei a lecionar História. Aí eu trabalhei com História de 2010 até 2021. Quando eu fui aprovado no concurso público, eu passei a trabalhar com o primeiro ao quinto, que é literalmente criança. A gente trabalha as 5 disciplinas, né? Básicas, só não artes e educação física. Sim. Então eu trabalho basicamente com meninos de entre 8 e até 11 anos, quando tem um ou outro defasado. Então é uma oportunidade assim, excelente, porque não que a gente faça proselitismo, algum tipo de doutrinação, mas você tem a oportunidade de trabalhar valores com as crianças hoje. E infelizmente você também militou na área ou milita numa área que você sabe muito bem de quem está falando. Hoje que a gente tem uma falta de participação das famílias muito grande.
Então eu sempre brinco com os meninos e brinco com os pais na primeira reunião de ano. Ó, eu vou falar duro com o seu filho como se eu estivesse falando com os meus em casa. Aí naquele primeiro momento eles tomam aqueles sustos, esse velho é doido. Mas depois eles vão vendo. Não, briga mesmo, professor, briga mesmo. É claro, a gente vai ter um certo limite, porque a criança não é minha. Mas graças a Deus, ao longo desse tempo, a gente tem tido assim, essa oportunidade de, acredito, de abençoar. E hoje, quem milita na educação, eu falo o seguinte, é uma profissão excelente, mas é muito desvalorizada, principalmente no nosso país, principalmente no fator financeiro. Se a pessoa for olhar só para isso, ela não fica. Então eu vejo como oportunidade de pastoreio que Deus me deu também. Então eu pastorei como... Hoje eu estou como pastor auxiliar, mas quando eu estou à frente de igreja, eu pastoreio o final de semana na minha igreja, os dias da semana que tem, mas todos os dias eu tenho uma igreja lá, que é a minha sala de aula. Isso nos dá uma responsabilidade de exercer o ministério onde quer que esteja, né? Sim. Isso trabalha aquele pensamento de que o ministério ele não é para agregar a uma outra função, mas uma outra função para se agregar ao ministério. Sim, sim. Né? E como que você vê essa diferença hoje entre denominação? Pastor, a gente vê hoje que muito dessas barreiras, elas foram quebradas, né? É claro. Tem cidade que isso é mais forte. E vamos falar a verdade, Linhares, a gente vê muito isso. Um monte de xerife aí? A impressão que a gente tem às vezes é essa. Mas Deus me deu um coração seguinte, agregador, pacificador. Eu imagino que seja, né? E eu consigo transitar. Ah, porque você é bom e tal? Não, eu acho que o evangelho ele vai além de barreiras, ele vai além de placas de igreja, né? Já imaginou a gente chegar no céu e chegar lá ter uma placa da Assembleia de Deus, da Igreja Batista Cibel, essa aqui é da Assembleia de Deus? A gente sabe que isso é doideira, não vai ter isso. Então o Senhor, ele veio comprar um povo, né? Felizmente, como eu estou falando, tem muitas pessoas que se acham donos da igreja e aí não participa de um trabalho, de um culto festivo, né? Falar nisso, pode me convidar, tá? Pro 40 aí? 43 anos. 43. A gente só não vem quando não dá mesmo. Mas eu louvo a Deus hoje que Deus tem me permitido que eu transite bem dentre os pastores batistas, sejam tradicionais, sejam renovados, até presbiteriana tradicional, eu milito bem, a gente tem uma boa relação, já preguei lá, já trouxe obreiros deles em ocasiões para pregar também na Assembleia, né? Eu acho que o evangelho ele vai além disso aí, vai além da placa denominacional. Aqui no Brasil tem um mau costume muito, não sei se é uma palavra forte, né? Um mau costume porco, não vou falar assim, não sei se seria essa expressão, talvez seja um pouco forte. Porque aqui é tudo muito fácil no nosso país. Aí você vai para um país, por exemplo, das igrejas perseguidas, que você não pode nem transitar com a Bíblia na mão. E aí você vê o que é a essência do evangelho. Você tem que cultuar 11 horas da noite, meia-noite, porque se você cultuar nos nossos horários, né, normais, a polícia vai lá e dá um baculejo, né, como diz o linguajar policial, e leva todo mundo embora, e só Deus sabe o que acontece. Então, no Brasil, talvez por essa liberdade que a gente tem, gera-se nesses maus costumes, né? Eu penso, e eu vejo muito isso, uma questão de dinastia. Aquele que o pai passa para o filho, e aí esse filho leva a tradição de família, de pai, e ele coloca essa tradição dentro do ministério dele, e aí ele quer fazer um círculo fechado, onde que ele quer se tornar referência pela uma cultura familiar, não um desenvolvimento bíblico, né? Uhum. E isso é triste, porque assim, a maioria das pessoas elas são fracas numa questão de conhecimento, e elas acabam se dobrando muito fácil diante de um argumento muito raso. Sim. Certo? Então, quando a gente pensa em denominação, quando nós pensamos em Jesus, né, nós vemos como o ministério de Jesus é lindo, né? Jesus olha para as pessoas e ele quebra o paradigma, ele quebra as barreiras, até a cultura, o tradicionalismo Jesus quebra.
em Mateus capítulo 15, Jesus deixa muito claro essa questão do tradicionalismo religioso, né? E nós, hoje, eu acredito com uma mentalidade diferente, não uma mentalidade conflituosa, né? Mas uma mentalidade diferente. É porque hoje, o pastor, tem muito pastor no Brasil, eu não vou citar nomes, que acho que é desnecessário, né? Mas fazendo partidarismo e pegando bandeiras que não é, como que eu vou falar, ligada ao exercício pastoral. E você sabe que tem muitos assim. Porque Deus nos chamou para viver o Evangelho, para ensinar o Evangelho. No caso, os pastores, eles precisam alimentar as ovelhas. Não é sair por aí, é porque fulano é o melhor para o Brasil. Não, nós vamos orar, ensinar a igreja a orar. E, por exemplo, só a questão da política. Política lá, a igreja aqui. Né? A igreja, ela participa da política como? Orando. E, no caso, os pastores instruindo o cristão a voltar e a votar certo. Isso é só uma das questões. Tem muitas, né? A gente sabe disso aí, a gente também não quer entrar por esse caminho da polêmica. Mas tem muito pastor querendo ser muito polêmico. Eu acho que, penso eu, que é mais a questão de querer ser visto propriamente do que... Servir. Servir. Né? Eu vou tomar essa água aqui, que eu acho que é para tomar. Né? Pastor Átila, hoje, aqui no podcast Cooperoba, nós temos algumas pessoas inscritas em nosso canal. Queremos agradecer por sua inscrição e incentivar a outros para que possam fazer a sua inscrição, ser inscrito em nosso canal Podcast Cooperoba. Toda semana, toda sexta-feira, nós temos um conteúdo a postar, certo? E hoje o pastor Átila está conosco falando um pouquinho sobre a sua profissão, falando um pouquinho sobre o seu ministério, sobre a sua visão de futuro, a sua visão de mundo. E essa visão de mundo na qual nós estamos inseridos, pastor, ela está muito relativa. E dentro dessa relatividade aí, os valores, os princípios, parece que ele também estão abalados, concorda? Parece que a gente está vendo, a gente estava falando aqui, né, em off, como é o linguajar hoje, né? E da dificuldade que é hoje você ser pastor nesse mundo que a gente está vivendo, né? Pelo menos na nossa cultura brasileira. Porque você tem igreja hoje, vamos falar a verdade, né? Você tem igreja para tudo quanto é gosto. E nós vivemos uma época onde, é claro, o pastor, o líder religioso, ele não é inimputável, né, usar o linguajar aí da lei, né? Ele está fadado a errar em algum outro momento. É por isso que Paulo fala, quem está de pé, olhe para que não caia. Mas parece que hoje a palavra de um pastor, mesmo que seja fundamentada na Bíblia, parece que as pessoas têm uma certa dificuldade em atender aos comandos, né? Em seguir esses princípios. Eu não sei se seria, de repente, por conta dessa facilidade de congregar que a gente tem no nosso país hoje, e aí se na igreja do pastor Peroba dá uma apertada aqui, não, vamos embora caçar outro canto pra gente, né? E aí a gente tem a proliferação de muitas pseudo-igrejas, né, com doutrinas estranhas, mas que soam bem aos ouvidos de algumas pessoas, principalmente dessa geração. Então, parece que a facilidade com que algumas questões dentro dessas igrejas, por exemplo, não sei nem se deveria chamar de igreja à luz da Bíblia. Eu trato como denominação. De repente seria isso. Então, cria-se essa dificuldade, essa barreira. E nós somos questionados a todo instante, né? Não, mas, por exemplo, quando a gente pega um posicionamento bíblico, vou citar, por exemplo, que questão de sexualidade diversa. As pessoas às vezes acham a gente como retrógrados, como... Não, vocês são homofóbicos, né, que é o linguajar de hoje, mas a gente precisa entender que existe na Bíblia princípios que nós não devemos nunca abrir mãos. E ser correto. A gente precisa ensinar essa geração, e essa geração precisa entender que existem princípios na vida cristã que
Pode-se passar 2.000, mais 2.000, mais 6.000 anos, mas eles serão princípios enquanto houver a igreja, enquanto existir um ser humano, né? Eu costumo pensar, Davi já estava preocupado em sua época, lá no Salmos 11, versículo 3, ele disse: o que pode fazer o homem honesto quando todos os valores e os bons costumes estão sendo destruídos? Quando eu olho para Davi, o versículo 4 não tem uma resposta, tem uma exclamação. Ele vai dizer assim: porque Deus está no seu santo templo, o seu trono está nos céus, ele vê e prova cada um com a pálpebra da sua visão. Quando eu olho para Jesus nesse versículo e seu ministério, ele é bem sucinto dizendo: se você deseja, se tu queres me seguir. E hoje a questão denominacional em que ele quer forçar em que os outros pensem e agem igual a ele. Isso. Não demonstra igualzinho a Jesus dizendo: se tu queres, se você deseja. Se você deseja, eu estou aqui de braços abertos. Eu estou aqui para transformar. Mas como a Apocalipse 3:20 vai dizer, ele vai dizer: olha, que eu estou à porta e bato. Ele é um cavalheiro, né? Sim. Ele não entra forçando, ele não julga, ele não condena. Ele simplesmente está com braços abertos dizendo: se você deseja, eu tenho solução, eu tenho amor. E dentro dessa mesma pegada, a maioria, a questão denominacional, que ela vem de um absolutismo, né? Ela vem de uma forma de apontar, aonde o Evangelho nos ensina a cuidar. É no cuidar, no amor, que chega a transformação. Ao longo da história da igreja, se a gente for ver, ali lá no século I, a igreja ela conseguiu viver muito isso, né? E aí, a partir do século II, final do século I, né? Começam alguns embates, começam as perseguições, elas se intensificam. A nossa dificuldade, a dificuldade da igreja, ela começa no século III, né? Quando Constantino, através do Édito de Milão, ele institucionaliza o cristianismo como religião oficial do Império, né? Império Romano naquela época. E aí entra aquela questão: agora ser cristão se eu ser um cristão agora eu estou no topo, né? E aí você atrai gente de toda a estirpe sem aqueles princípios, né? Começa a se abrir mão de muitos princípios. Então, essa institucionalização da igreja, porque ela começa e lá no século III e aí a gente vai até o volta do século XVI, quando ocorre a Reforma Protestante, né? Então, tudo isso deixou uma marca muito, muito forte na igreja. E mesmo depois da Reforma, eu vejo que muito daquilo que foi adquirido ao longo desse período, que a gente tem a Idade Média, acabou ficando como traço na igreja. E até hoje a gente tem algumas questões, né? Essa questão que o pastor falou aí a respeito da monarquia, a questão do absolutismo, Do né? clérigo. Da questão daquela organização clerical, da hierarquização. Então, a gente não pode falar que não tem. E aí a gente precisa ter um cuidado de até onde essas questões elas implicam diretamente em como a pessoa vai viver a vida cristã dela. É quando isso começa, por exemplo, a organização da hierarquização dos cargos, por exemplo. A nossa denominação Assembleia de Deus, ela tem uma organização eclesiástica bem pontuada de diácono, de presbítero, evangelista, pastor, né? Então, para você ser um pastor, você ir lá no seminário batista, nas igrejas batistas, nas presbiterianas, nas congregacionais, você faz um seminário a partir do momento que você tem uma vocação. E aí, daqui a pouco, quando você termina o seminário, vão surgindo as possibilidades de você pastorear. Na Assembleia, isso é uma questão, às vezes, que eu vejo como um pouco positivo, que é a questão de você, necessariamente, para ser um pastor, você precisa ser um diácono, daqui a pouco você vai a presbítero, aí vai a evangelista, que seria o aspirante, né? E aí, então, você, depois de alguns requisitos, a formação teológica é um deles, aí então você se torna um pastor. Mas até onde isso ajuda e atrapalha, né? Às vezes, essa questão dessa organização, e não só a organização dos cargos eclesiásticos, mas às vezes, por exemplo, a aplicabilidade das questões disciplinares, teológicas também. Eu, agora mesmo, estou fazendo uma formação pela Igreja Presbiteriana.
Inclusive hoje tem aula. Hoje é a apresentação dos nossos trabalhos. Eu tive uma dificuldade ao longo de todo o tempo, porque esse curso que eu estou fazendo é um curso voltado para pregação. E, diga-se de passagem, a pregação expositiva. Então eu tive que reconstruir muita coisa, né? Então, essas questões do dia a dia, de como aplicar isso, até onde a gente precisa realmente ser muito taxativo em relação a algumas questões teológicas. Porque, na verdade, o que nós acabamos sendo construído é dentro de uma hermenêutica. E a maior parte hoje denominacional, ele trabalha uma questão emocional e uma hermenêutica. Mas quando é extraído uma questão da exegese do texto, ela dá confiabilidade dentro desse texto. E isso, a questão hermenêutica, ela trabalha muito como um coach, né? Então, há um público que ela acaba se satisfazendo com essa palavra e ela pensa de que é um termo bíblico. Mas o termo bíblico, ele cria em nós um avanço, um conhecimento, um crescimento de desenvolvimento cognitivo e também desenvolvimento espiritual. A maior parte hoje dos grandes movimentos em que estão acontecendo é porque as pessoas elas são atraídas por aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Exatamente. Aí esse é um perigo que a gente tem. Porque o evangelho que a gente vê nas Escrituras, aquele evangelho que foi vivido pelos apóstolos, pelos santos apóstolos. Hoje mesmo, a minha devocional pela manhã, eu estava em Atos capítulo 7, Atos capítulo 6 e 7. E aí, como que Estevão afrontou aqueles líderes religiosos? Primeiro, os homens já haviam pagado para poder detonar com ele. Então, ele começa ali desde da linhagem de Abraão. Então, ele faz uma exposição verdadeira, ele traz a essencialidade do evangelho, da pessoa de Cristo, e mesmo assim aquelas pessoas não queriam ouvir. Qual foi o final da história ali? Vamos matar ele, vamos arrastar esse homem. Na realidade, eles nem esperaram ele terminar o discurso dele, já saíram arrastando, vamos matar, e Paulo no meio, né? Mas isso é outra questão. Então, até onde um pastor, um ministro, ele realmente comprometido com o evangelho, ele não pode apenas pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu falo, pastor Moisés é bonito, né? Obrigado. É um moreno bonito. Não, negro, preto. Hoje é o dia da consciência negra, um dia da gravação aqui. Mas se alguém, por exemplo, vier falar, mas o senhor é muito duro, pastor. Aí pastor é psicólogo, né? Aí já está se formando, já se considera. Então você sabe que tem aqueles mecanismos de defesa. Não, eu sou. Aí vem a autodefesa, né? Eu sou assim por conta disso. Então as pessoas precisam entender que nem sempre, em nenhum púlpito, você ouvirá aquilo que você deseja ouvir, mas você ouvirá aquilo que você precisa ouvir. O Espírito Santo vai usar o pastor através da ministração daquela palavra para poder confrontar você. E aí é essa maturidade que a gente precisa trazer para as nossas igrejas, para essa geração nova. É a geração da tecnologia para aprender a ser confrontado. E também o povo ser um pouco parecido com os bereanos. Eles precisam saber, eles entender se aquele que está levando essa mensagem está levando ela dentro de um conteúdo bíblico ou dentro de um conteúdo próprio, né, de intenções pessoais. Exatamente. Né? Porque existem gente de toda estirpe. E é aí que entra a questão. Eu fiquei preocupado, conversando e pesquisando, então eu vi a necessidade de eu me atualizar nessa matéria de preparação de sermões, porque eu vejo hoje o nosso público, ele chega, primeiro ele tem uma dificuldade, por conta da abençoada tecnologia hoje, para você prender a atenção de uma pessoa entre 5 e 10 minutos, quando você consegue fazer, já é um milagre. E eu tenho tido essa preocupação hoje nas igrejas que a gente vai, não só nas nossas
congregações lá no ministério, mas, como eu falei, a gente está transitando muito entre as igrejas por aí. Eu vejo essa preocupação, eu tenho essa preocupação de realmente estar atraindo a atenção desse público, mas precisamente com o conteúdo do evangelho, que necessariamente utilizar uma técnica que talvez, acho que a melhor técnica que a gente tem hoje o convencimento que o Espírito Santo ele faz, né? Uhum. Quanto dentro dessa sistemática, desse mundo que nós estamos trabalhando, né, que é um mundo denominacional e que o religioso agora pratica, né, e quando nós entendemos o que é o significado da verdadeira religião, nós começamos a ter o versículo bíblico que ele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então, para aqueles que estão nos ouvindo hoje, um bate-papo com o pastor Átila nos faz recordar um pouco disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos dentro desse mesmo sentido de conhecer Jesus. E esse conhecimento de Jesus, ele exige de você disciplina, né? Exatamente. Salmo 1 vai dizer bem assim: medita na palavra, medita na letra, medita no evangelho, de dia e de noite. De dia e de noite. E aí ele vai trazer o significado, ele vai trazer a razão. Pois será como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa e suas folhas não caem. Exatamente. Então, nós estamos vivendo esses últimos dias. Mateus 24:12 vai dizer bem assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Outra tradução vai falar de quase todos, né? Quase todos. Quase todos. Só imagino que sejam esses dias, né? Paulo vai falar lá, escrevendo a Timóteo, né, que os homens teriam como que comichão no ouvido. É uma inquietação. Pastor Moisés, além da função ministerial, como o pastor já relatou, eu sou professor também. Então a gente está sempre, ou são reuniões, ou são palestras. E o que eu tenho observado hoje? Justamente que às vezes quando a gente lê lá em Timóteo, a impressão que a gente tem é de um culto onde as pessoas estão ali cultuando e estão tendo dificuldade para, por exemplo, aceitar uma palavra que o pastor está dando, enfim. Mas eu vejo hoje que as pessoas, independente se é um culto, se é uma palestra, se é um simpósio, as pessoas elas têm tido uma dificuldade muito grande de parar para ouvir. Você já percebeu isso? Sim. Parar para ouvir. Você está ali conversando, depois de 2 minutos de conversa, a pessoa está na sua frente, está conversando, aí tá, não, é porque eu estou respondendo, sei quem aqui e tal. Então, hoje, as pessoas têm tido dificuldade para parar para ouvir. Eu fico pensando, pastor, a igreja, daqui uns 15, 20 anos, com essa geração tecnológica que tem, né? A tecnologia é boa? Claro que é, olha aí, olha que benção isso aí. Daqui a pouco está espalhado lá no YouTube, uma benção. Mas até onde? Acho que seria, aí já entra em outro eixo, né? Até onde isso faz bem, até onde eu deveria dosar isso, né? Quais são as ramificações disso? Tudo isso, né? Até onde isso vai me levar? Até onde isso vai me levar? Eu tenho um filho adolescente e hoje uma das lutas que eu tenho com ele é justamente essa questão dele dosar o tempo na frente das células, né? O pequeno eu consigo controlar mais, o adolescente é um pouco mais difícil, enfim. Porque o pequeno só tem a televisão, né? Então, necessariamente, ele vai ter que estar em casa. O outro não, tem um telefone. Então, mas vamos lá. Essa questão das tecnologias hoje, elas têm tido uma interferência muito grande, penso eu, não sei o que o pastor pensa a respeito, na prática da vida cristã. Porque hoje é mais cômodo eu chegar cansado, igual falei pro pastor, estou treinando todos os dias. Pensa, o neguinho correndo, né? Eu tenho que correr até o dia da minha prova, eu preciso correr, que eu não sei quando é, que não saiu o edital, eu preciso correr de treino 2,4 km por dia. É o treino, né? Para eu chegar lá preparado. Ainda tem uma certa idade, né? Então é mais cômodo para mim chegar cansado e ir para frente na televisão, uma Netflix e aquilo ali e tal, enfim. Mas será que eu não consigo tirar um tempo para fazer uma leitura bíblica, uma meditação? Será que é mais
é mais doloroso, isso é mais custoso, será que é uma obrigação que tem? Porque a tecnologia vem te dá tudo na mão. E as coisas que implicam uma vida cristã prática, que é a oração, né? Você orar. Eu sou de uma época, toda assembleiana é conhecida assim, todo pentecostal é, das orações da madrugada. Eu me lembro que na minha juventude, com meus 15, 16 anos, não me lembro bem, a gente tinha uns períodos de oração na congregação. E quantas vezes eu fui no frio, abri a igreja, 5 horas da manhã, orávamos eu, mais um ou outro irmão. E hoje, às vezes, a gente fazer esse caso e tem essa certa dificuldade. Então, eu imagino que a tecnologia, ela veio, nos abençoou muito, como tem nos abençoado, mas, num certo ponto, ela tem, até por uma falta, assim, de capricho nossa, né? Trazido esse lado preguiçoso, né? Você descuidar. Eu penso que os efeitos colaterais vão existir. Esse é Augusto Conte também pensando na evolução social, né? Então, quando você dá uma olhada na Reforma Protestante, o Martinho Lutero recebeu um grande apoio, mas não só porque é de uma questão espiritual. Não. O Martinho Lutero recebeu um grande apoio porque aqueles burgueses não tinham nome. Só o feudal tinha nome. Exatamente. Então eles viram na pregação de Martinho Lutero que todo homem era igual perante Deus. E eles apoiaram essa ideia de Martinho Lutero porque ele estava sendo beneficiado e quebrava ali o sistema burguês. Exatamente. Dava-lhes oportunidade. Quando eles quebraram o sistema burguês, esses mesmos que agora estavam insatisfeitos por não ter nome, ele começa a trabalhar um trabalho forçado e quase escravo com as crianças. No nosso segmento também é a mesma coisa, né? Uhum. Você dá uma olhada, tem sempre alguém se beneficiando porque ele está tirando vantagem. Tem um lado bom, mas Exatamente. Tem um outro lado que alguém está tirando vantagem. Ele dá com uma mão e a outra está recebendo um benefício, né? É isso aí. Pastor, eu quero, já aqui diante da sua presença, nesse momento em que estamos no bate-papo, deixar um abraço para o meu querido amigo, pastor Alexandre, que está lá em Campos. Está pastoreando a igreja de Campos, mas sempre estamos nos falando. Também um abraço para o meu querido pastor Joaquim, está lá na Vila do Riacho. É um grande amigo. Nos meus momentos mais difíceis, esses homens estiveram ali junto comigo. Também um abraço para o pastor Genivaldo, lá na Igreja Batista Aroeira, em São Mateus. São as pessoas que a gente não pode esquecer. Um amigo me disse uma época que nunca se esqueçam daquele que estendeu a mão para você. Mas também nunca se esqueça daquele que não estender a mão para você. Sempre vai haver uma possibilidade, né? Uma oportunidade. Mas eu quero agradecer, pastor e professor, por estar participando aqui do podcast Cuperoba. Sim. Convido você a estar mais outras vezes conosco. É uma alegria também ter a sua amizade. Nós tivemos experiências muito boas no decorrer desse tempo. Sim. Tenho grande admiração pela sua vida, sua família, seu ministério. E eu quero te agradecer por esse momento que passamos juntos. Amém, pastor. Eu agradeço o convite, né? E eu confesso que em determinado momento dessa rotina nossa, quase que eu tive para ligar para tentar adiar umas 2 vezes, mas não preciso lá. É um convite de um amigo, né? Eu tenho o costume de falar o seguinte: amigo não está toda hora junto, não, mas está na hora que precisa. E outra, às vezes não está nem junto. Eu tenho muitos amigos aí que às vezes, ontem mesmo, 1h da manhã, é claro, só vou olhar no outro dia. Um pastor nosso lá, um pastor auxiliar também, pastor Júlio, estou orando por você. Ele para mim já disse muita coisa. Então, pastor, tenha certeza que tem uma admiração muito grande pelo senhor, pela família, né? Pela igreja também. E continue abençoando vidas com esse projeto, tenho certeza que é a mão de Deus aí para fazer com que algumas dessas reflexões, né, cheguem às pessoas, nós pensemos melhor, né, que crente melhor que nós podemos ser, né, como que anda a minha prática cristã. Deus abençoe. Estamos aí. Obrigado. Nesse sentido, eu não poderia me esquecer do meu amigo pastor Delorme Júnior, que está lá em Melgaço, em Domingo Martins. Pastor, muito obrigado também. Seu pai foi o grande percussor aqui da Cibel, pastor Delorme. Você falou aí o nome e eu me liguei alguma coisa. É um grande amigo,
um homem que tem uma capacidade cognitiva e um coração enorme fora do peito. Muito obrigado a todos vocês, pastor. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? E precisando da gente, estaremos sempre aqui. Vamos sim, vamos chamar outras vezes. A bênção.